Bom dia a todos. É muito bom estar mais uma vez na academia, um lugar de amigos e estudiosos. Quero agradecer enormemente o convite e agradecer ao nosso presidente, João Lima, cumprimentar a colega Ione, que preside a mesa, aguardando aqui ansiosamente o professor Rui, que deve estar chegando, e agradecer a presença dos colegas, amigos de profissão, advogados, estudantes, juízes, desembargadores e ministros. Nós vamos falar sobre a antiga MP 881, agora a Lei 13.874. Um assunto nada fácil, já que vai ser a primeira vez em que alguém vai falar sobre esse novo monstrengo jurídico. Isso é, cada vez que a gente tem uma grande novidade, nós temos as dificuldades de interpretação. Bom, vamos ver se eu sei mexer nisso. Não sei. Como é que passa? Obrigada. Bom, vou começar pelo artigo 1º. O nosso tempo é curto, e vocês vão ver que eu só vou falar da parte técnica, isso é, das possíveis interpretações a respeito da lei. Claro, entre as várias interpretações, vou tentar pontuar a minha interpretação, mas sem excluir possíveis outras interpretações. O artigo 1º da lei trata do princípio da liberdade econômica. Pelo que eu percebi das muitas mídias e comentários nas redes sociais, todos tentam travar uma briga entre o princípio da liberdade econômica e o da dignidade do trabalhador ou da proteção do trabalhador. Eu não vislumbrei em nenhum momento esse tipo de confronto de princípios ou de postulados, já que um não exclui o outro, até porque a própria lei, daqui a pouco vamos ver no próximo artigo, ressalva a legislação trabalhista, o direito do trabalho. Então, não vejo como uma ampla revogação ou uma supremacia do patrimônio ou do valor econômico sobre a pessoa. Ao contrário, seria uma forma de desburocratização e de aceleração da economia do país. Claramente, o artigo se apoia na função social da empresa, previsto, extraído do artigo 170 da Constituição. Mas o que mais vem aqui como comentário foi a modificação do parágrafo 1º. O parágrafo 1º, na redação original da MP 881, ele não tinha a palavra comércio. Percebam que eu negritei. Por que isso? Um dos comandos que está no próximo artigo é a autorização de funcionamento do comércio, ou melhor, da empresa em qualquer dia e horário, inclusive finais de semana e feriados. Essa é uma liberdade de funcionamento dos estabelecimentos. Mas, depois que a MP foi feita, perceberam que tem uma lei antiga, 10.101, que é específica para o comércio e que ela só autoriza o funcionamento aos feriados se a norma coletiva autorizar, e cria alguns embaraços para o funcionamento aos domingos. Com o fim da contribuição sindical compulsória, os sindicatos ficaram, vamos dizer, sem recursos financeiros. Estatisticamente, mais de 3.000 já foram extintos, e outros sobrevivem, infelizmente, na troca de cláusulas coletivas. E, no comércio, o que se percebeu na prática é que, para o estabelecimento comercial funcionar, paga-se por empregado, em média, entre R$100 e R$200 por feriado para que a norma coletiva autorize funcionar.
Isso depende do Estado. No Rio de Janeiro, 100, na Bahia, 200, em São Paulo, 150. Como o comércio necessita abrir, porque é exatamente no final de semana, normalmente domingos e feriados, que a população tem tempo de ir às compras, os sindicatos espremidos, sem dinheiro, acabam negociando cláusulas em troca de dinheiro. Olha, tá bom, a gente deixa funcionar se houver uma contribuição. Já é sabido que o sindicato patronal e as empresas não podem contribuir para sindicatos profissionais, porque isso viola a liberdade sindical, a independência entre os sindicatos. Então, numa das reedições, melhor dizendo, nas inclusões na Câmara, a proposta de emenda foi incluir que a lei também se aplica ao comércio, com a nítida intenção de revogar a Lei 10.101, que determina a norma coletiva para autorizar o funcionamento aos feriados, e as empresas estão se vendo à mercê, isso é quase como compulsoriamente tendo que pagar o preço que for para abrirem nos feriados e alguns estados aos domingos, dependendo da legislação municipal local. Bom, não só a alteração veio no parágrafo 1º, como também, lá no finalzinho da lei, na época medida provisória, estava expresso, revogam-se os artigos 6º A, 6º B da Lei 10.101. Então, foi feito casadamente. Aqui incluiu a palavra comércio, para dizer que a Lei da Liberdade Econômica também se aplica ao comércio, e lá, especificadamente, no final da lei, foi revogada a Lei 10.101. Por que isso? Porque muitos julgadores estavam interpretando, e também era esta a minha interpretação, de que a lei geral não revogaria a especial, isso é, quando a lei autorizou o funcionamento qualquer dia da semana, inclusive feriados e domingos, ela estaria autorizando genericamente, mas não estaria revogando uma lei específica, que era a lei de participação nos lucros, que, por um jabuti, de novo, um contrabando legislativo, tem uma parte do comerciário não poder trabalhar, salvo por autorização de norma coletiva aos feriados. Bom, quando isso foi para o Senado, tem lá uma votação para retirar a modificação dos domingos, especificadamente do artigo 66 e 67 da CLT, que estavam sendo alterados. E aí foi para a sanção, quando perceberam alguns equívocos, voltou para o Senado e tiraram as revogações, não só do domingo, em dobro, que estava sendo revogado, isso é o artigo 9º, 8º, 9º e 10º da Lei 605 estava sendo revogado pela proposta da Câmara, isso caiu, assim como caiu a revogação da Lei 10.101. Bom, então, como nós estamos hoje? Hoje, a lei, não mais a medida provisória, não revoga a Lei 10.101, mas inclui o comércio. Isto é, não sei se vocês perceberam, eles tiraram a lei, mas esqueceram de tirar a palavra comércio do texto, que foi incluído junto com o texto lá no final da lei, de revogação da Lei 10.101. Com isso, acho razoável duas interpretações. É razoável aquele julgador ou aquele empresário que interprete que, quando a lei inclui a palavra comércio, isso é, a liberdade econômica se aplica também para o comércio, e como a intenção do legislador, e aí quem quer buscar amens legislatórios, foi a de explicitamente enfrentar a Lei 10.101, ela estaria superada e, por isso, não precisaria mais da autorização das normas coletivas para funcionamento, feriados e, dependendo do Estado, aos domingos, do município aos domingos. Por outro lado, também é razoável
Também é razoável interpretar que continuamos na briga da lei geral com a lei especial. Embora ela trate da aplicação no direito do trabalho e no comércio, ela ainda continua sendo uma lei geral que conflita com a lei especial. E nós já estudamos há muito que, quando há conflitos de normas, prevalece a especial sobre a geral. Então, acho inteiramente razoável as duas interpretações. De minha parte, eu diria, agora, né, do outro lado da cadeira, no olhar da advocacia, que as empresas têm sido vítimas de, vamos dizer, acharques ou cobranças ou contraprestações para funcionamento. Nós deveríamos tentar diminuir. Eu sei que nós vamos vir aí com uma nova reforma, a reforma da reforma, que o projeto é de liberdade sindical, mas enquanto a gente não conseguir controlar, quem vai sofrer é, de fato, o comércio e o trabalho aos domingos e feriados. Então, da minha parte, eu entendo que é razoável, sim, a interpretação de superação dos artigos 6º, 6º-A da Lei 10.101, mas acho inteiramente razoável também a outra tese de que a lei geral não revoga a especial e que continua vigente a Lei 10.101 nesse aspecto. Bom, ultrapassado esse primeiro ponto, e já percebemos que não é nada fácil, venho exatamente no artigo 3º, inciso 2. Me espanta a comissão elaboradora, e passamos não só pela CCJ, pela Câmara, pelo Senado, não ter percebido um pequeno detalhe nesse inciso 2, quando diz: é livre para desenvolver atividade econômica qualquer horário e dia de semana, inclusive feriados. Não é bem assim. Para que esse artigo seja constitucional, ele tem que ter uma interpretação conforme o artigo 30, inciso 1. O artigo 30, inciso 1, ele diz que cabe ao município tratar das questões locais. E o município pode dizer que determinado horário não pode ter barulho, determinado local não pode funcionar porque, lá no Rio acontece muito, é próximo de um posto de gasolina, é um local perigoso. Pode estabelecer questões locais, isso está na Constituição. Então, para que seja constitucional, nós temos que analisar se cada município, e aí compete à parte provar a existência de uma lei municipal vigente, se naquele município existe uma lei para funcionamento. Primeira coisa que vocês vão dizer: olha, você está confundindo funcionamento com trabalho. Sim, são coisas diferentes. Uma coisa é o estabelecimento abrir suas portas. Essa, sim, depende da autorização do município. Mas, uma vez aberto, quem é que vai trabalhar? É o empregado. E, para ele trabalhar, se for comércio, norma coletiva aos feriados, e, dependendo da lei municipal, se vai funcionar ou não, também autorização aos domingos. Nós tivemos um caso na Bahia em que o prefeito teve que mudar a lei para poder funcionar estabelecimentos aos domingos. Isso aconteceu exatamente neste ano, fevereiro desse ano, porque nenhum shopping conseguia abrir suas portas por conta da Lei 10.101, e aí conseguiu abrir. Mas aos feriados continua dependendo da norma coletiva. Não temos muitas questões. Bom, por outro lado, há quem veja, não é o meu caso, mas há quem interprete o artigo 1º que nós lemos, de liberdade, com o artigo 3º, como a revogação do trabalho, da proibição do trabalho aos sábados para os bancários. Já li vários textos, né? Acho que a gente só faz isso, os operadores do direito só fazem isso.
Então, já li, olha, está escrito, olha, pode abrir em qualquer horário e dia, inclusive feriados. Ora, se qualquer horário e dia, também pode abrir aos sábados. Então, dizer que os bancos só podem funcionar de segunda a sexta e, uma vez funcionando, os seus empregados trabalharem, está revogado. Agora pode. Já li vários artigos dizendo isso. Até então, e até conversei isso bastante com o ministro Belmonte, não sei se está presente, eu não encontrava um respaldo claro para isso, porque a CLT é clara. Os empregados vão trabalhar de segunda a sexta. Se o estabelecimento vai abrir, isso é uma questão de outro tipo de lei, mas os empregados, a jornada dele é aquela que a gente chama de semana inglesa. Não vi uma autorização para trabalho aos sábados. Até que um dos artigos que eu li imputa a uma norma de 1962, revogada pela lei, foi mesmo revogada, esse comando. Bom, procurei na lei, achei a lei revogada, li, fiz sistema de busca, né, porque às vezes a gente não consegue encontrar, busca a palavra sábado, banco, atividades, fiz tudo. A lei não trata de funcionamento, a lei não trata de autorização de funcionamento, a lei não tem nada a ver com isso. Então, se alguém conseguiu uma explicação para essa tese, por favor, eu gostaria de uma análise jurídica, porque não consegui ver revogação, nem tese plausível para defender revogação do 224 da CLT, que trata do trabalho do bancário de segunda a sexta. Nós estamos falando de jornada, não mexeram em jornada, é só funcionamento. Então, sob esse aspecto, entendo que não houve revogação. Está lá prévio, está lá escrito no 224, a jornada do bancário, salvo aos sábados. Então, nós temos lei específica, e, se não fosse isso, a linha C do artigo 3º é claro, dizendo que deve ser respeitada a lei trabalhista. Então, mesmo que argumentando haja uma autorização genérica, mandou respeitar a lei trabalhista, que é a CLT, e a CLT diz para os bancários que não há trabalho aos sábados. Então, respeito as opiniões em contrário, mas não consegui vislumbrar tese razoável a esse respeito. Bom, continuando, a lei do comerciário, que eu falei, que são os artigos 6º, 6º-A e 6º-B, que teria sido, né, a alegação de revogação. Bom, tratamos, então, dos dois pontos principais, né? A primeira grande, vamos dizer, o grande clamor, quando foi feita a medida provisória e logo após a publicação da lei, foi, puxa, agora todos os bancos podem abrir sábados e os empregados trabalhar. Não entendo pela revogação. E 2, acabou a Lei 10.101, não é bem assim, né? Há duas interpretações razoáveis e ambas podem ser adotadas. Claro que, atualmente, a interpretação razoável seria de tentar controlar um pouco desse contrabando que está ocorrendo. Vamos falar da segunda grande novidade, que é a CTPS eletrônica. Nós já temos o título de eleitor eletrônico, nós já temos a identidade, agora a carteira de trabalho. Até aí, acho uma evolução, isso é, a CLT tem que acompanhar as evoluções da tecnologia. Mas algumas perguntas ainda ficam. Primeiro, a CLT tem um comando explícito que diz que, havendo reconhecimento de vínculo na justiça e a parte, né, o empregador, se recusando ou não assinando a carteira, a secretaria poderá fazê-lo. Pergunto, como se é eletrônica, vai existir uma regulamentação dando aos juízes
o poder de entrar naquela plataforma, não sei qual seria o nome, e registrar a carteira. Então, essa é uma preocupação. Ou estaria implicitamente revogada essa regra? O sistema do CPF ser a identificação única também é bem razoável. A gente já tinha na Previdência o NIT, né, número de identificação do trabalhador. Então, com o CPF já é possível que o trabalhador, tenha preferencialmente sua carteira eletrônica. Foi revogada a regra que dizia que a carteira seria o comprovante junto à Previdência e junto à Justiça do Trabalho dos dependentes. Agora vamos ter que acessar ou pedir comprovantes para o próprio trabalhador desses dependentes, já que a gente tem, no caso de falecimento, a habilitação incidental no processo. A assinatura da carteira, que antes era de 48 horas, agora passou a ser de 5 dias úteis. Estranho, né? Porque já que é eletrônica, devia ser mais rápida. Mas passou a ser mais lenta, 5 dias úteis. E, para o trabalhador, são 48 horas para ele visualizar. Eu, se fosse o trabalhador, como todos nós, ele deveria imprimir, né? Porque amanhã ou depois dá um bug, sei lá, e aí ele perde todo o seu currículo ou o seu comprovante, como também poderia acontecer com a carteira física. Então, em relação à carteira eletrônica, minha primeira angústia é a anotação pela vara, isso é pela secretaria. Como interpretar esse artigo quando vier aí a modernidade? Talvez daqui a uns 5, 10 anos isso venha a bater no judiciário, mas é algo que a gente tem que pensar. E também o executivo tem que regulamentar. Outras questões da carteira eletrônica, e aí tem alguns modelos, é a revogação de alguns artigos. Talvez muitos não tenham percebido, mas me preocupou. Lembro de algumas teses e de alguns artigos da CLT, vou falar, depois eu vou dizer que mudou. Como era antes da revogação? Se o menor entre 16 e 18, que ainda não trabalhou, quisesse ter o seu primeiro emprego, havia duas correntes. Estou falando da doutrina, né? Porque no judiciário a gente sempre age um pouquinho diferente, no sentido de proteger o trabalhador e o menor. Mas havia duas correntes. A primeira corrente era no sentido, ora, se ele conseguiu tirar a carteira, é porque os seus representantes legais autorizaram a emissão da carteira e era a regra contida num desses artigos revogados, 17, 417, 30, 40. Então, se houve permissão para o trabalho em geral, perfeito, qualquer outro emprego, ele já está autorizado. Não há a tal da nulidade por capacidade relativa. Essa era a corrente majoritária, salvo se o próprio representante tivesse autorizado no ato da admissão, o contrato aí. A gente usava essa corrente da carteira já existir para tentar evitar a nulidade do contrato. Quando veio o Código Civil, praticamente essas correntes morreram, porque o Código Civil diz que o contrato de trabalho com uma renda mínima, que seria o salário mínimo, emancipa o relativamente capaz. Então, não ficou tão importante a questão daquele primeiro mês, se o pai, os representantes legais autorizaram o trabalho ou não, porque logo no mês seguinte ele vai receber o seu primeiro salário, vai estar emancipado e vai ratificar. E mesmo que assim não o fosse, a incapacidade é medida de proteção do trabalho e não de desproteção para gerar nulidade. Então, nós já não dávamos a nulidade, era apenas uma questão doutrinária, e muito para ser equiparado ao direito civil, que o relativamente capaz precisa da representação de seus pais, etc. Bom, isso tudo está revogado. Eu pergunto a vocês, então, agora,
o relativamente capaz, com 16 anos, tira a sua carteira sem autorização dos seus pais e trabalha sem autorização? Nós mudamos a regra do direito civil porque essa regra do direito do trabalho ela apenas era um instrumento de regulamentação do direito civil, que dizia que o incapaz, teoricamente, não pode celebrar negócio jurídico. A gente sabe que, na prática, muitos menores trabalham e que o judiciário vem acolhendo o trabalhador, mas o relativamente capaz pode trabalhar, mas deveria ter a assistência dos seus pais ou representantes legais. Como fica essa regra agora? Bom, apesar de revogadas, entendo que deve ser aplicado o Código Civil, porque ele ainda é relativamente capaz. Aí a pergunta é, mas e se o pai e a mãe não autorizarem? Depois do primeiro mês de trabalho, a gente já não tem problema, porque ele se emancipou, já é capaz, e a discussão iria para um único mês. Não vale a pena perder tempo com isso. Mas é uma preocupação, de fato, porque agora mais menores ou relativamente capazes podem ser incluídos no mercado de trabalho com a emissão de uma carteira sem que haja uma autorização pelos seus representantes legais. Não sei o motivo que o governo entendeu que isso é um mercado de trabalho bom, não sei qual foi a intenção desse governo a respeito disso. Também foi revogada a anotação das férias coletivas, não vejo grande problema. Vamos ao segundo ponto modificado. Finalmente, alteraram o artigo 74, revogando o parágrafo 1º, que exigia que o horário de trabalho constasse de um quadro, agora não precisa mais, isto é, cada vez mais, não só na primeira reforma, como nesta e provavelmente nas futuras, esvazia-se o poder da fiscalização e das multas dos fiscais, não só da fiscalização, mas também do Ministério Público do Trabalho. E o parágrafo 2º agora aumenta de 10 para 20. Antes, qualquer estabelecimento com mais de 10 trabalhadores tinha que ter controle de ponto. Agora, estabelecimentos com mais de 20 têm que ter controle de ponto. Acho que a mudança é razoável, não vejo grandes problemas. A norma coletiva, agora que prevalece sobre o legislado, poderia já ter alterado, dizer que só empresas ou estabelecimentos com mais de 50, mais de 100, já poderia criar o controle por exceção por norma coletiva diante do 611-A da CLT. E, percebam, tirou a exigência da pré-assinalação do intervalo. Não sei se vocês perceberam. Esse parágrafo e o parágrafo 3º foi outro tiro às súmulas do TST. Isto é, as posições da jurisprudência. A reforma, a primeira, a Lei 13.467, parece que se debruçou nas súmulas do TST contrárias ao empresário para revogá-las. E aqui mais uma. A tentativa foi inverter o ônus da prova. A redação anterior dizia que o cartão de ponto deveria ter a pré-assinalação do intervalo, não precisava ter a marcação, mas pelo menos noticiar o intervalo. Se ele não fosse noticiado ali no controle de ponto, havia uma inversão do ônus da prova. Não, agora não, é permitida, isso é facultada. Mais uma vez tentou fazer a inversão do ônus da prova. Aí você vai dizer, mas é uma súmula específica isso. Não, mas o cartão por exceção foi para acabar com a súmula 338. Porque agora só vai ter cartão se fizer hora extra. Se não fizer, você não precisa marcar nada, o cartão é em branco, já não precisa de assinatura, então é em branco, não preciso juntar mais nada, porque não tem nenhuma hora extra. Então, voltando, o parágrafo 2º que muda, aumenta de 10 para 20, até aí eu acho razoável.
A pré-assinalação não é mais obrigatória, agora é permitida. Claro que, se eu sou o patrão, não vai constar nada, até porque pode variar. E, além disso, o parágrafo 4º diz: fica permitida a utilização do cartão por exceção, desde que isso esteja previsto no ajuste escrito ou na norma coletiva. Ora, a partir de agora, todos os contratos de emprego já têm uma cláusula no contrato, quando se é admitido, que já autoriza o cartão por exceção. O que é o cartão por exceção? É a desinversão da inversão do ônus da prova. Nós estamos voltando à prova quem alega. Claro, eu tenho controle, vou juntar em branco, só com o nome do empregado. Não tem uma marcação, e o juiz vai dizer, mas ele está narrando uma jornada extensa na inicial. Eu vou dizer, mas é mentira, ele nunca fez hora extra, olha aqui. E agora, o entendimento majoritário do TST de que é possível, é válido o cartão sem assinatura, principalmente o biométrico. Então, imagina, não precisa de assinatura, não tem nenhuma marcação, acabou. O empregado inverteu. Aí você vai dizer, mas olha, nenhuma novidade, já era assim, 70%, né? Quem ficou 25 anos no judiciário, dos quais 20 ouvindo testemunha, Pamplona me disse que está há 25 ouvindo testemunha, eu nem acreditei, quase infartei. A gente sabe que 70%, 60% dos casos de horas extras são comprovados por testemunhas. Raros são os casos em que os cartões são fidedignos e anexados aos autos, mas ainda existia. Agora, grande parte, trabalhador externo, empregado de confiança, uma vez afastado, era do patrão a comprovação da jornada, porque tinha que ter o cartão, porque tinha mais de 10, fazia-se o entendimento da confissão. Então, muitos dos entendimentos eram baseados na não juntada dos controles de ponto, quando afastados alguns dos óbices. 62.1, 62.2 e agora, né, 62.3, afastados os óbices, pela inversão do ônus da prova, imputava-se toda a prova ao patrão. Acabou. Antes da grande crise econômica enfrentada pelo Brasil, né, nos últimos 3 anos, a maioria das ações trabalhistas versava sobre jornada de trabalho. Era intervalo, hora extra, naquela época, horas em tine, tudo a respeito de jornada. Esvaziou. O cartão por exceção é, de fato, uma carta branca para o empresário. Ele não precisa, ele pode controlar a frequência, mas ele não precisa mais controlar o horário. Então, é melhor o cartão por exceção que o cartão para estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores. Aqui, sim, nesse sentido, aquelas empresas que passarem a adotar o cartão por exceção, nós não teremos mais a aplicação da súmula 338, que fala da inversão do ônus da prova. É uma grande novidade. Nós já tínhamos experiências no judiciário, claro, antes da reforma. Era muito raro um julgado ou outro que aceitasse o cartão por exceção, mas agora está na lei. Não tem mais o que enfrentar. Bom, com isso, vimos as 2 maiores mudanças. Intervalo agora é facultativo, cartão de ponto desde que tenha mais de 20 trabalhadores e cartão por exceção. Essa é a grande novidade. Antes da gente entrar no próximo ponto, lembrar do fim do e-social também. Pessoalmente, eu fui contra o fim do e-social. Eu sei que ele criava um caos, eu sei que as empresas vinham reclamando, mas é que nem o PJE. No início, ele trouxe um pequeno caos, né, para não dizer um grande caos, mas trouxe um desconforto, até a gente se acomodar, muitos defeitos, mas depois ele melhorou a prestação jurisdicional. O e-social era uma concentração de informações num só ato. Eu sei que ainda tinham muitas inconsistências, recebi várias consultas. O empregado está de licença, exige-se o CID, mas
a doutrina e a jurisprudência diz que se eu exigir o CID no atestado médico é dano moral, então você não conseguia afastá-lo pela Previdência porque você exigiu o CID. Quando você exigiu o CID, vinha o Ministério Público que multava a empresa. Eu sabia dos problemas do E-Social, mas isso seria um desconforto temporário, talvez 1 ano, 2, e a gente conseguiria superar. Mas foi revogado. Vamos ver o próximo sistema, se será positivo. Eu ainda tenho quanto tempo? 5. Então, como a desconsideração é grande, vou falar das revogações não mantidas pela lei. Na redação incluída na Câmara, na MP 881, nós tivemos a MP 881 com uma redação originária. Várias emendas propostas incluíram textos que foram aprovados na Câmara quando foram enviados para o Senado. Entre esses textos incluídos na Câmara, nós tivemos, a extinção do grupo econômico. Isto é, o parágrafo 2º do artigo 2º estava sendo revogado. Pessoalmente, sou contra a revogação. Acho que o ideal seria uma melhoria na redação da CLT, já que está existindo uma inclusão indevida de empresas na execução que se dizem ou que acham que é do grupo, ou pelo menos a respeito do CPC, que se não está no título executivo não pode executar, ou faz a desconsideração se é uma sócia, ou um incidente para dar um melhor contraditório. Mas revogaram. Além dessa revogação, nós tínhamos outras questões incluídas. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entendeu que aquilo era um jabuti, alguns chamam de jabuticaba, outros chamam de contrabando legislativo, e, antes de colocar na votação, excluiu uma série de textos. Não sei se vocês viram, inclusive um TAC feito pelo fiscal do trabalho que prevaleceria sobre qualquer outro TAC e decisão coletiva. Isso é, judiciário não valeria mais nada, nem Ministério Público, porque o TAC do fiscal do trabalho iria ser prevalecente. Não sei se vocês viram isso. Nossa, eu estava preocupadíssima, já estava estudando horrores sobre se podia o fiscal do trabalho fazer TAC, porque você tem que estudar direito administrativo. E todos esses artigos, foi uma comunhão de artigos, por decisão do Rodrigo Maia, sequer foram à votação. O que passou na Câmara foi, que não está aqui, a revogação dos artigos 8º, 9º e 10º da Lei 605, isso é, nós não teríamos mais feriados em dobro, lembrando que domingos em dobro é uma interpretação dos feriados que estão na lei, isso é, foi a súmula 146, que fez a interpretação extensiva aos domingos, então, se fosse revogado o principal, o acessório ia junto, por arrastamento, então nós não teríamos mais domingos em dobros. Se houvesse trabalho domingo e feriado, deveria ser pago como hora extra, 50%, e acabar a escala de revezamento, porque haveria uma alteração também na CLT no 67 e 68. O que eles queriam era a liberdade econômica. E entendeu, então, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que esses artigos eram compatíveis. Eu até concordo que os artigos não eram contrabando legislativo. Mas e o cartão de ponto por exceção não é contrabando legislativo? É muito mais jabuti ou jabuticaba que dizer que o domingo, o funcionamento ou o trabalho aos domingos gera o pagamento como hora extra. Além disso, revogava a Lei 10.101, nos artigos 6º, 6º-A e 6º-B. Havia revogação. Isso não passou. Isto é, os domingos em dobro continuam vigorando na Lei 605 de 49, melhor dizendo, os feriados em dobro, e, por consequência, a súmula 146, que interpreta por extensão. Então, isso continua vigente, não foi alterado, porque o Senado retirou. Ouvi dizer
eu fui procurar, não achei, mas li num texto de um colega bem estudioso, que já há uma ADIM para esta lei, porque não foi o que o Senado votou. O que o Senado votou foi a mudança do 67 e 68. Não votou para retirar a revogação da Lei 10.101 e do artigo 8º, 9º e 10º da 605 de 49, que é a Lei do Descanso Semanal Remunerado. Eu não achei, eu achei o contrário. Eu achei a ADIM sobre a lei em outros aspectos, não nesse aspecto da discussão do que foi votado e o que foi para a sanção. Bom, com isso, eu finalizo a minha fala. Espero ter acrescentado alguma informação aos presentes. Agradeço mais uma vez estar aqui na academia, né, representando todos os acadêmicos. Agradeço ao presidente e esperamos aqui o próximo, acho que não virá, né? O próximo palestrante não vai poder vir, o professor Rui. Então, aguardo aqui as informações do próximo passo. Muito obrigada.